Fala, Como é que tá a doutor. correria aí? Tá grande, graças a Deus. Ah, meu, nem fala, tava pintando agora um para-choque de um Virtus, pintei 2 para-choques de um Onix, também eu tenho mais 2 para pintar ainda. Não, mas principalmente depois do curso ali, a gente acabou agregando mais coisas ali, então a correria aumenta mais ainda. Aumenta mais, né? Tá, então vamos começar o podcast, então. Meu, é um papo bem informal, por isso que a gente não combinou nada antes, com todos foi assim, não é nada combinado, para poder ser espontâneo, entendeu? Para não ficar aquela coisa engessada de eu ter um roteiro de perguntas para te fazer e tu me dar as respostas que eu quero. A ideia não é essa. Então eu Sim. começo a te apresentar e aí depois a gente começa. Bom, meu nome é Felipe, eu sou dono da Flores, aqui em Lages, Santa Catarina, na Serra Catarinense, uns 200 quilômetros aí de Floripa, o pessoal se encontrar. Eu estou na área automotiva fazem um pouco mais de 5 anos. E quando eu comecei o meu negócio, cara, a gente estava na pandemia, né? No forte da pandemia. Então, não podia, tipo, lavar carro, lavar calçada, não podia nada. Tipo, aqui na minha cidade, que eles estavam multando, sabe? E na época, cara, eu tava vindo de um tratamento de saúde, então eu não tava conseguindo serviço em lugar nenhum. Tava cortando grama e limpando lote pros outros, ter noção. Que loucura, né? E daí fiz uns cursos online ali de lavação a seco. Que legal, meu. Daí comecei, cara, Daí, com 3 meses tinha um funcionário, com 5 meses tinha outro funcionário, com 7 eu fui pro primeiro espaço físico, e daí comecei a fazer outros cursos para ir agregando, sabe? Porque a parte de lavação rotativa, falando em parte de lucratividade, ela não é muito viável, né? Sim, sim, sim. Então, fui fazendo outros cursos, né? Daí Tá, e fiz... onde é que tu nos conheceu? Oi? Onde é que tu conheceu o nosso trabalho? Foi no Instagram. Foi no Instagram? Foi no Instagram. A gente a gente sempre fica pesquisando, né, coisa do ramo e tal. E daí a gente comecei a olhar o conteúdo ali, me identifiquei e comecei a seguir. Sim. E a parte de Instagram, na verdade, se você prestar muita atenção, tem muita coisa que você consegue tirar bastante aprendizado ali, sabe? É como se fosse um curso online, né? Se você for parar para analisar, porque tem bastante ali também parte de YouTube, né? Hoje em dia auxilia bastante também o pessoal do ramo automotivo, né? Eu Sim. mesmo acabei aprendendo lá atrás, lá muita coisa assim via YouTube mesmo, eu testava no carro dos parentes ali para poder fazer, né? Sim. Depois ali eu acabei me especializando ali, a primeira especialização que eu fiz foi couro, Sim. especialização de couro, pintura, restauro, enfim. Que foi a Letter Pro na sua primeira versão ou foi outra? Foi na primeira, eu Na fui primeira versão da Letter Pro lá da isso, 500 Pro. isso é um dos 100 primeiros ali, fui Ah, que fazer o show. curso lá. E porque a empresa, você tem que estar sempre agregando, né? Então, eu queria aumentar ticket. Então, fui Sim, buscando meios assim para poder estar elevando o ticket, né? sim, Até, até esse foi o principal motivo de eu ter escolhido fazer ali a parte do Repara Fest, né? Uma que sim. eu me identificava ali com a parte do teu trabalho e tal, Não, e e a outra, vantagem que como e a vantagem que como tu já fazia a parte do couro, isso foi o upgrade na quando tu fez o Repara Fest, que tu já dominava a pistola, tu já sim, tinha noção o que que era primer, o que que era massa, o que que era tinta, o que que era verniz, que é o que eu digo para os alunos, quando tu já pinta alguma coisa, tu já tem o conhecimento básico da pintura. A pintura, tu tem que limpar a peça antes de pintar, mesmo que seja até uma pintura predial. Tu não pode sair dando tinta em cima de uma peça suja, tu não pode ir dando tinta em cima de uma peça sem uma preparação para pintura. E quem faz o couro antes e faz o Repara Fest é muito mais fácil, tanto é que naquele Repara Fest presencial em Itajaí, vocês já saíram pintando o polo, e para quem faz o Repara Fest, fazer depois o Repara Cor fica mais fácil ainda, né? sim, porque o passo a passo é o mesmo. O couro, se você pular a etapa, lá no final vai te cobrar do mesmo jeito, entendeu? Você vai ter que refazer,
vai perder material, e o couro para você tirar ainda o material, eu acho mais chato do que a própria tinta do automotivo, eu acho mais chato de você remover, de tirar. Então, Até só porque que a tinta de cor ela não tem catalisador, né? Então, se tu fizer excesso sobre excesso de material, ela vai ficar borrachuda, ela não vai secar, e aí, por um acaso der qualquer cagada, tu vai ter que voltar lá no início e arrancar tudo de novo. A tinta automotiva tem essa vantagem. A maioria dos produtos são catalisados, então quando acontece uma falha, opa, eu tenho como consertar, entendeu? Um exemplo sim, fui eu agora, eu pintei um para-choque do Virtus de tarde, e aí o que que acontece? O Djavan já trabalha comigo há um tempão, isso já aconteceu e ele errou de novo de não ter amarrado o para-choque. O que que aconteceu? teve que repintar. O para-choque caiu no chão. Aí o que que eu fiz? Eu botei o painel de infravermelho, consegui curar, dei só umas massinhas onde ficou marcado de ele ter caído no chão, dei uma poeirinha de tinta e dei verniz de novo. A sorte que marcou muito pouco. Mas é isso que eu te digo. A pintura automotiva, quando tu domina ela, ainda tu consegue, de uma maneira técnica, salvar uma peça. A pintura de couro, não. Se tu vier material sobre material, não vai secar nunca. Né? Não, sim. E no início, você acaba cometendo muito erro, né? Porque daí você acha que sabe, você começa a pular etapa, chega lá no final, a conta não fecha. Então, daí, aquele negócio que você tava com pressa de fazer, entregar, é o triplo do tempo daí de produtos e material. Só Sim. que isso é coisa que tu vai... Tá, meu, mas vamos lá. Me dá passo a passo. Depois que tu fez o treinamento do Repara Fest, o que que mudou na tua estética? Real. Não precisa inventar nada, me diz o que que mudou. E como Cara, tu fez o presencial lá em Itajaí, né? Foi 2 ou 3 dias, que eu não me lembro. foi 2 dias. 2 dias, né? E depois do Repara Fest presencial. Então, a minha intenção quando eu fiz o Repara Fest, era ter conhecimento da parte teórica e prática da parte automotiva, né? Mas na intenção não era colocar a mão na massa em si. Então, eu voltando, o que que eu fiz, né? A gente tem 2 chapeadores que fazem serviço para a gente. Então, a gente conseguiu aprimorar a parte de mão de obra, a parte de finalização, por exemplo, você consegue ver, às vezes tem um cisquinho, uma coisinha assim para você corrigir, para nivelar, às vezes, a parte de textura, uma coisa assim. Ou se vem uma coisa que não está legal, a gente consegue passar, corrigir. Outra coisa que auxilia bastante, o grupo ali, acho bem útil a parte do grupo do WhatsApp, porque ali você tem dúvidas diárias ali que você consegue, às vezes, tipo, você precisa meio que para agora, para resolver, e tem sempre alguém ali para poder auxiliar, isso é bem bacana, né? Claro, aumentar o ticket, cara, porque assim, ó, vamos supor que você vai lá e faz uma pintura de uma porta, beleza. Então, eu acho mais fácil hoje em dia, por exemplo, eu vender um detalhamento, um polimento com a pintura junto. Eu acho mais fácil. Que é o que eu faço aqui. Sim, acho bem mais fácil. Então, acabei elevando o ticket bastante, assim, sabe? Pô, por exemplo, a gente tem feito em média ali de 2 a 3 pinturas semanais. Então, sempre tem higienização junto, sempre tem polimento, às vezes um polimento comercial, um polimento técnico, enfim, às vezes com um vitrificador junto, entendeu? Então, cara, as vendas, por exemplo, num ticket ali na casa de 2, 3K aumentou bastante, entendeu? Tá, Saiu, e tu usa o cardápio ou tu utiliza uma outra maneira de precificar? eu tenho o cardápio. Tu usa o Eu tenho, cardápio. sim, eu tenho o cardápio. Desde quando eu abri, eu já tinha o cardápio, sabe? A única diferença que eu estou modificando nele agora é porque o meu cardápio ele tinha muitas opções. E, claro, isso tu vai aprendendo, não tem como, né? Eu tinha muitas opções. Claro, ó, é bacana e tal, todas aquelas opções para o cliente, só que o cliente é leigo. E aí eles confundem, porque tu dá opção Sim, demais e tu não dá opção certeira, né? sim. Então, agora o que a gente está fazendo? A gente vai fazer cinco pacotes fixos, entendeu? E vai ser aquilo lá, entendeu? É aquilo lá. Fica mais fácil para mim, eu acho mais fácil a venda. Simplifica. É que nem eu tenho aqui, cara. Eu tenho um de entrada, eu tenho 2 intermediário e eu tenho 2 premium. Eu tenho o meu de entrada que é Raft Shine, boininha de espuma. Depois eu tenho 2 que é Metal Coat XR03.
e eu tenho 2 prêmios, que é o ZR53, né, como acabamento da cereja, ou o NL272, aí só muda o preço do coach, mas o acabamento prêmio é o mesmo. Então, pacote mesmo eu tenho 4, só muda o acabamento final, que é o ZR ou o NL. E isso facilitou, tanto é que desde o primeiro cardápio eu fui vendo que dá certo, que não dá, e é aquilo. Quando tu sai para comer algo e tu pega um cardápio gigantesco, muitas vezes tu acaba te perdendo, não porque tu não sabe o que tu tem, o que tu quer comer, mas tem muitas opções. E aí, se tu te facilita, meu, é 2 peixes, 2 carnes e dois frango. E aí fica mais fácil de tu escolher e mais fácil de o cara fazer uma venda assertiva, né? Sim, e até porque eu estou fazendo uma mudança de foco dentro da empresa, porque o foco antes era a lavação e os combos ali mais em conta, né? Então agora a gente está meio que deixando tipo, a lavação convencional aos poucos meio de lado, focando nos pacotes ali com detalhamento e com pintura quando tem pintura, entendeu? Só que esse é uma coisa bem desafiadora, né? Porque depois que você começa com a lavação, para você tirar ela, é mais complicado. Cara, tu sabe que o Chiminelli e o Jeff conseguiram, né? Que é o que eu geralmente passo? Passo o que dá certo para mim, o que deu certo para outros, para que vocês consigam adaptar na lavação de vocês. Cara, da maneira que eles conseguiram foi subindo o preço. E aí explicando para o cliente que cada vez mais estava com dificuldade de mão de obra, então eles estavam subindo o preço, melhorando a qualidade para poder diminuir a rotatividade, que é uma das coisas que eu faço aqui, né? Eu só lavo para quem faz detalhamento comigo. Lavação de o cara chega aqui, bate palma e quer lavar o carro, eu não tenho. Porque daí eu não tenho rotatividade, eu não tenho mão de obra para isso. E no meu processo se torna muito caro a mão de obra pelo que eu vou cobrar. Sim, ó, a gente aqui, a gente tem uma clientela boa e 80% dos nossos clientes eles já são fidelizados. O que te traz uma certa tranquilidade, porque assim, eu não atendo garagista, é tudo Boa. particular, entendeu? Porque eu acho que o meu serviço vale tanto. Então, geralmente o garagista não quer pagar, entendeu? Sim. Claro que tem garagistas bons, tem. A gente atende uma concessionária aqui, concessionária de carro zero Sim. km. Então, eu procurei sair já disso, focar mais na parte dos particulares mesmo. Então, agora, a gente tirando isso, a gente tem aí estabelecido que em 2 meses a lavação convencional nossa mesmo ali, só para quem é cliente fidelizado mesmo ali. E no mais, tipo, vai ter lavação, só que tipo uma lavação mais detalhada, que tipo, você vai fazer elevação, vai fazer a roda por dentro, vai fazer o motor, sabe, uma coisa mais específica para você sair daquela lavação tipo de 70, 100 reais. Porque, como você falou agora ali, cara, hoje em dia a gente está com. A equipe tem 5 pessoas. É tu e mais 5 ou tu e mais 4? É eu e mais 4. Eu e mais 4. E a gente já trabalhou numa equipe maior. Só Sim. que, cara, ó, a gente fazia mais de 200 carros mês. Então era loucura, entendeu? Era loucura. Então você começa justamente a querer melhorar algumas coisas dentro da empresa. Tipo, agora a gente vai estar colocando tipo um elevador, vamos estar ajeitando essa parte assim justamente para você fazer um acabamento melhor, uma entrega melhor. Uma máquina de vapor a gente vai estar negociando agora também para poder fazer uma entrega melhor também para o cliente, para ele entender o porquê que o ticket também está elevado, E a né? vantagem de tu introduzir o ReparaFest ou o Estúdio Padrão Americano, que é o nome do projeto, é que tu consegue duplicar, triplicar o teu faturamento para os clientes que tu já tem, né? O Sim, problema é que porque muitas vezes, quando a pessoa olha o projeto, a primeira coisa que vem à mente, eu quero, não sei se tu concorda comigo, eu quero pintar rápido. Mas ele não entende que o projeto é muito maior do que pintar rápido, até porque se tu pintar rápido, tu não ganha dinheiro, né? Se tu pintar muito rápido, tu não consegue vender tudo que a estética tem a oferecer. Então, uma das ideias de a gente fazer esse podcast com quem já fez o ReparaFest, colocou em prática e está tendo sucesso, é pegar o feedback do que deu certo e passar para quem está interessado ou quem já está ou está começando, que nem um grupo de WhatsApp. Quando fala no grupo de WhatsApp,
todo mundo imagina que aquele grupo de WhatsApp fica todo mundo postando fotos de resultado final ou um monte de conteúdo fútil. Cara, o nosso grupo não tem isso, velho. Nosso grupo ele é focado para quem entrou no grupo, para quem entrou no Repara Fest. Tem qualquer dificuldade, ele vai colocar ali no grupo. Muitas vezes eu estou trabalhando, o Felipe está trabalhando, mas outro não está, ele vai dar o suporte, ele vai te passar porque ele já passou por aquilo e alguém auxiliou ele no passado. Então, para que vocês imaginem que o grupo é aqueles grupos que fica todo mundo postando foto final, isso não existe, meu. Não existe. O grupo é focado para opiniões técnicas, para ajuda técnica. É proibido qualquer tipo de bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana com foto com cerveja. Ninguém faz isso. Sim, Ele porque sabe que o foco é geralmente... focado para ajuda. Sim, porque pelo que a gente percebe conversando com o pessoal ali, o pessoal que já está no ramo também, que já sabia, já boa parte, que já passou por bastante coisa. Então, assim como o couro também tem essa parte ali, você trocar experiência, cara, te corta assim, você se bater um monte, entendeu? Então, é muito válido, muito válido. Até teve outros casos ali, que esses tempos ali aconteceu de um cliente ali, que ele estava pintando e a tinta estava dando diferença. E no grupo lá foi colocado, tipo, não, ó, passa um fundo antes, tipo, branco, para ver e pinta por cima para ver como é que vai ficar. E daí, tipo, era aquilo que estava faltando, entendeu? Para aquele problema específico, sabe? E coisa que nem o próprio chapeador, por exemplo, que estava fazendo comigo ali, ele não tava com essa dúvida, né? Eu disse, não, vou perguntar pro pessoal lá para ver o que eles vão me dizer. Então, e às vezes você precisa para agora, né? Não é, você não consegue ficar esperando. E o pessoal ele responde ali bem rápido, isso é bem bacana essa parte para Porque o todo pessoal mundo se ajudar. compreende que como alguém ajudou eles, ou eu, ou outro mais antigo ajudou eles no início, eles precisam repassar. E muitas vezes são respostas que eu dei e eles gravam, né? Ou acho que teve um dia no grupo do coro, acho que foi eu e tu que tava ajudando um gurizão, que tava com rasgado no couro e ele queria... Cara, não perde tempo, meu. Troca o gomo, Troca. pinta e entrega. Não vai perder tempo de botar tecido por dentro. Muitas vale a pena se é um banco traseiro, bem no meio, caiu alguma coisa de ponta. Mas geralmente os gomos de entrada, quando rasga, meu, troca, pinta e nem te envolve. Sim, sim. Mas isso é coisa que a gente, quando começou, também a gente tentava, entendeu? Não, vamos tentar, vamos fazer ali e tal, e ficava, e ficava, e ficava. E depois você vê, cara, vai lá, faz a parceria, às vezes, com o estofador top, vai ali, troca a peça ali, iguala o tom, fechou, libera. Muito mais Né? fácil, né? E outra, enquanto tu tira o banco e manda pro estofador para acertar o tom ou para trocar o gomo, tu já tá higienizando, tu já tá lavando, tu já tá polindo, depois chega, coloca o banco no lugar, 4 parafusos, plugzinho do airbag se tiver e tá pronto. É o que eu digo, muitas vezes o que falta para a estética automotiva é eles entender que eles têm um leque de opções a oferecer e eles podem trabalhar como um conjunto. Eu vou dar um exemplo essa semana, eu tô ali agora, ó, pintei o Onix, os dois para-choques estão pintados, tá fora. O seu Luiz já fez a porta, amanhã de manhã eu pinto a porta, meio-dia, eu deixo o painelzinho de infravermelho, 1h30, ele tá seco, curado. Eles já vão lavar, já vão higienizar, espeta os para-choque, lixa a porta, pule a porta, o carro tá pronto, entrego na quinta. É isso que eles perdem muitas vezes. Se eles começam a se dedicar na mão de obra, tu começa a entender que muitas vezes tu desmonta o para-choque, é mais fácil, porque tu tá com o para-choque fora e o carro tá livre. Tu lava, tu pule, tu higieniza, tu faz o que quiser. Pintou o para-choque, espetou, tá pronto. Não, e outra coisa que é bacana frisar pro pessoal, Júnior. Às vezes o pessoal acha assim que, tipo, casa cheia, casa lotada ali com 15, 20 carros é sinônimo de dinheiro. Não é, cara. Não Não é. é. Hoje em dia, assim, eu tô lá. Se você olhasse antes, assim, os nossos stories ali, tipo, há um ano atrás, cara, você olhava lá, tinha 15 carros lá para tá fazendo, sabe? Hoje, por exemplo, eu terminei de fazer um polimento de um Golf que foi pintado a 3 peças, daí a gente já vendeu o polimento, já vendemos a higienização, né? Hoje foi um Civic para fazer 5 retoquezinhos nele lá, já vai voltar para mim amanhã, final do dia, para na quinta eu fazer o polimento e liberar ele também. Só que num ticket, tipo, um tá saindo 3 e pouco, o outro tá saindo 2 e pouco, né? Quantos detalhamentos de 200 eu teria que estar fazendo, entendeu? Então, é Não, isso e que ela cara... assim, ó, e não é nem só isso, né? Vamos lá.
tu teria que estar fazendo uns. Vamos fazer cálculo de padeiro, tá? Faz de conta que tu está cobrando 250. Para fazer 2.500, precisa de 10 carros. É espaço físico de 10 carros, é 10 carros atirador de cabeça, de arranhar uma película, de pelar um canto, de estragar alguma coisa. São 10 CPF diferentes, é 10 cartão de crédito, é 10 nota, é 10 taxa de máquina de cartão. Então, os teus 2.500, muitas vezes líquido, ele vai te sobrar 1.800. É, 1.700 outra. Para fazer 10 carros, tu não consegue fazer com 2, tu tem que fazer com 3, 4 colaboradores, aí tu não consegue mão de obra, aí o cara não vem, tu entendeu? É isso que eles não entendem. E outra, a minha dificuldade é a tua e a de todo mundo. Mão de obra não tem, qualificada eu nem conto, mas mão de obra não tem. Então é difícil de tu conseguir gerenciar. E aí, quando tu tem poucos carros, com o ticket médio alto, a tua dor de cabeça diminui. Porque muitas vezes na segunda-feira tu lota a semana, tu só fica preocupado com a outra semana. E essa semana tu trabalha mais tranquilo porque tu só tem que entregar o carro e fazer o teu faturamento até sexta. até a gente, por exemplo, a gente está com vaga para pintura só, sem ser essa semana, só a outra. Então, é que assim, a gente aqui na nossa cidade, a gente tem um nome bem, bem bacana já, isso facilita a venda. Então, porque o pessoal confia na mão de obra que vai ser entregue e a gente, claro, busca sempre entregar com excelência, né? Mas uma coisa que eu posso falar para ti, por exemplo, o meu espaço hoje em dia, ele tem 750 metros, meu espaço, é um barracão fechado. E eu estou pensando em trocar por um espaço um pouco menor agora, Boa. porque o meu foco mudou, Sim. entendeu? Tu O não meu precisa de foco tanto espaço mudou. físico. Não preciso. Daí fica muito espação, entendeu? Então, isso consequentemente vai acontecer o quê? Que vou conseguir um outro lugar menor, o meu custo com aluguel ele vai diminuir, né? Porque Sim, na um verdade, o barraco. teu custo operacional vai diminuir e tu vai aumentar a tua margem de lucro. É que, na Exato. realidade, no teu caso, tu já virou um pouco mais gestor do que preparador e pintor, que é mesmo o meu caso de hoje, que é o futuro de todo mundo. Ninguém vai querer fazer um curso, um treinamento e ficar pintando a vida toda. Eu digo isso muitos brincando com a Regina. Digo, Regina, tem 28 anos, não tem filho, tu não é casada, tem a possibilidade de fazer uma faculdade, tem a possibilidade de crescer profissionalmente para não ficar higienizando, polindo a vida toda, que é o normal, né? Que a gente. E eu quero que todo mundo que trabalhe comigo cresça. Então, na realidade, no teu caso, tu tá que nem o meu. O outro, o que faz caminhão lá, que eu me esqueci o nome do cabeção também, ele também tá com mais gestor. Ele botou a mão na massa, entendeu como funcionava o processo, terceirizou algumas mãos de obra e ele entendeu, cara, eu tendo conhecimento técnico, eu consigo vender melhor, eu me torno um gestor melhor e eu consigo controlar melhor a mão de obra, porque eles não vão mentir para mentiroso, eles não vão me dizer uma coisa que eu não sei executar. Então, Sim, isso é o legal também, essa parte da gestão, né? exatamente, exatamente. Até tá aí a importância da parte do curso também. Porque como é que você vai cobrar? Ah, você não vai fazer, mas você vai coordenar o cara que está fazendo. Beleza? Ok? Você precisa ter conhecimento, né? Como é, tipo, senão ele vai lá, monta e você olha, não, tá ok, porque você não tem conhecimento, entendeu? Para estar corrigindo, então só vai ser mais um. Então, um dos motivos de eu buscar ter feito o curso, qual foi? Eu estar corrigindo ali, tá recebendo nos polimentos tanto serviço ruim da parte de pintura, né? Textura ruim, muita contaminação, escorrido, sem estar Cor de nivelado. peixe. Nossa, muito. Então, são coisas assim que a gente priorizou a parte da qualidade, né? Então, a gente explica para o cliente. Tipo, ó, vamos estar fazendo, beleza? A gente dá uma garantiazinha de qualidade ali para ele ali, né? Esse negócio de pegar e, não, se precisar fazer, a gente faz duas, três, não. A gente faz, a gente avalia bem antes de liberar, né? Justamente para, se a gente tiver que corrigir, já sair dali corrigido, né? Que às vezes você tem que repintar de novo, às vezes acontece, mas Claro que não acontece. tem Acontece como, cara, aqui. entendeu? Então, é coisa que tu vai aprimorando cada vez mais. Só que isso é bacana, porque ó, hoje em dia, por exemplo, depois de eu tá começando essa mudança, eu consigo ter mais tempo, por exemplo, com a família. Isso é bacana, né? Porque antes, cara, eu trabalhava ali 10h30, 11 horas, às vezes eu tava trabalhando, entendeu?
Então, às vezes estava no domingo, eu estava lá trabalhando também. Claro que no começo você trabalha mais, Não, isso é normal. faz parte. O conhecimento vai no atalho, né? Sim, claro. Só que hoje em dia, tipo, a gente já consegue, tipo, tirar um tempinho para dar uma viajada, para ficar mais com eles, para ir no cinema, para fazer uma coisa ou outra assim, que antes, cara, às vezes você sobrava um tempinho, só que você estava tão cansado que você não fazia. Eu Então, sei porque eu já passei por isso mesmo. Muitas vezes tu fica numa rotatividade louca que tu não consegue desligar, porque tu chega em casa, tu toma banho e tu já tá com a cabeça no outro dia, porque tem que resolver as picas do outro dia. Então, né? Aí chega no sábado, muitas vezes tu trabalha até 2, 3 horas da tarde para poder agilizar, entregou tudo. Aí tu paga um, paga outro. Aí tu vai ver a menor fatia tua, e a semana que vem tu tem que estar tucanado de novo, porque tu tem uma folha de pagamento alta, tu tem uma rotatividade alta e sempre a menor fatia do bolo é tua. sim, e na verdade se você for, você já deve saber disso, com certeza já passou, porque você fica meio só, porque daí as pessoas eles não acabam entendendo que você fica tá sempre pilhado e você também não se autoavalia, porque você não vê que você está naquela loucura, E entendeu? tu acha que tá ganhando dinheiro. Sim, tipo, ó, tá, não tá entrando grana, tá entrando, mas quando vê tá saindo também, então, que daí a Troca margem, seis por meia dúzia, que nem eu brinco. sim, que daí a margem é tão ruim que, cara, se for colocar na ponta da caneta não vale a pena. Então, você tem que aprimorar, você tem que investir no teu conhecimento, porque, cara, isso ninguém vai tirar, né? E Meu, se só para não você... tomar teu tempo, que a gente também tá cansado, pacas, tava trabalhando eu agora. Dá um recado para para quem assim, ó, tem uma lavação e tá na dúvida do que ele pode fazer para crescer, mas sem puxação de saco, sem nada, bem de boa. Porque até a tua experiência, a minha experiência, cada um tem uma visão do negócio e muitas vezes pegando duas visões, ele adaptando para o negócio dele. Por exemplo, na tua situação, tu fez o Reparafest para se tornar gestor melhor, e aí tu pegou a visão da reparação em pintura se transformar no pacote completo, tu tá faturando mais, mas como gestor. Tu terceiriza a parte da preparação em pintura, mas tu coordena tudo contigo. Já tem outros que querem fazer o curso para eles mesmos colocar a mão na massa. Como a gente tem ali alunos que estão no grupo que eles mesmos pintam. Então dá a tua, não digo testemunho porque parece coisa de igreja, mas dá uma opinião bacana para quem está na dúvida. A tua visão mesmo, a tua visão da parte do Reparafest, do estúdio e que tudo que agregou no teu negócio. É que ó, eu sempre, a gente quando abre um negócio, a gente quer ser bem sucedido, né? E o caminho hoje em dia para você empreender, cara, você tem que largar o medo de lado, você tem que investir em conhecimento, né? Tem que pesquisar sempre as áreas que estão aí crescendo cada vez mais. Foi isso que eu fiz, né? Quando eu quis também fazer a parte do Reparafest, porque vem crescendo muito, né? Vem crescendo demais, tanto que você vai olhar ali na parte de vídeos ali é justamente essa parte de investimento, de parte de pintura, de você fazer, às vezes o pessoal coloca película, coloca som, então você tem que se aprimorar, você tem que se aprimorar. Uma coisa que a gente vai estar fazendo agora também, por exemplo, parte de iluminação, de farol LED, tal, eu também acho bacana, tem uma margem legal também, você não dá sujeira, não dá outra coisa. Até esses tempos eu perguntei para ti com relação à parte de troca de óleo, lembra que tu me falou? Aham. E então você tem que usar a cabeça, saber no que investir para não fazer a escolha errada, né? E eu não me arrependo da escolha que fiz na parte da reparação Fast ali, tá? Eu saí de tickets ali que não eram ruins, só que eram uma coisa bem mais cansativa, né? De tickets ali de 250 300 para tickets de 1,5, 2, 3, 4 mil reais, né? Então, a gente tem que fazer escolhas, não adianta. E nessa eu acertei, super indico mesmo. Quem não fez, está fazendo essa parte do Repara Fest também, porque com certeza vai agregar na parte de conhecimento e dentro da empresa, com certeza, né? E para Porque quem ficou em dúvida, porque o que eu respondi para ele da troca de óleo? Furada.
Eu vou explicar por quê. Porque no momento que tu faz uma troca de óleo hoje, eu domino isso há 28 anos, mas a maioria dos carros hoje tem correias banhadas a óleo, tem óleos específicos decorrentes de cada temperatura, lubrificação. Então é um pouco mais complexo, o teu risco é muito maior. Muitas vezes tu coloca um profissional que não é qualificado, troca o óleo de uma Mercedes-Benz lá, não acerta o refil do óleo, não faz a substituição da maneira correta, o prejuízo pode ser gigantesco. E a troca de lâmpada por lâmpada de LED ou lâmpada de super branca é muito fácil, porque a troca da lâmpada é plug and play, tu vai comprar decorrente, tu não tem adaptação. Sim, É sim. H1, H2, H7, H8, então esse tipo de conteúdo eu também entrego e é mais fácil de tu fazer, porque muitas da gente já tem habilidade de tirar farol, lixar farol, usar polímero, vapor, ou polimento, ou verniz, são técnicas que a gente ensina, mas técnicas que muita estética já tem. Então é muito mais fácil, tu tem tempo de tirar a lâmpada, ligar para o distribuidor, ver, vai estar escrito ali H4. Ah, eu quero uma H4 super branca. Tira uma lâmpada e coloca outra. Não compromete, né? Não tem algo, não tem um prejuízo gigantesco se tu não fizer a substituição da maneira correta. É mais fácil de tu introduzir para a estética automotiva. É que nem eu disse para vocês do sensor de estacionamento. É fácil de tu colocar. Ele já vem padrão para furar, entendeu? Então é uma elétrica básica, que é ré e terra. Não vai comprometer, tu não vai comprometer a elétrica do carro, não vai arriscar tu queimar uma rede CAN. Então, algumas coisas é fácil que a estética automotiva introduza, mas outras coisas, o teu risco é muito grande para tua margem de lucro ser pouca, né? Sim, por isso que é importante, igual eu falei, o pessoal está buscando conhecimento. Não adianta, você tem que fazer a escolha correta, porque às vezes você faz vários cursos, às vezes não é tão lucrativo assim. E conhecimento é investimento, então você vai estar perdendo tempo, vai estar perdendo dinheiro, e é o que eu sempre falo até para o pessoal aqui. Você pode ter uma excelente mão de obra, só que se você não souber colocar em prática, meu amigo, a chance de você não desenvolver é grande. E isso acontece demais, cara, demais. O que eu conheço, tipo de gente que é bom na prática, mas que não desenvolve, é muito, cara. Porque não sabe vender, não sabe explicar. Cara, Sim, e a gente que tem experiência erra, tu imagina quem não tem experiência. Porque errar é humano, faz parte, nem sempre tu dá o bote certo, nem sempre tu acerta tudo. Mas quando tu tem uma experiência, quando tu não acerta, quando tu erra, tu acaba pegando aquilo como aprendizado e digerindo na tua gestão, faz parte, entendeu? Quem nunca deu um orçamento errado, cobrou barato demais, né? Ou achou que era fácil e se tornou 3 vezes mais difícil. Acontece. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo, faz parte do aprendizado. A vantagem é que quando tu pega profissionais mais qualificados, profissionais experientes, a gente acaba te dando um atalho. Não significando que tu vai pular. O atalho é para tu não ter algumas dificuldades que a gente teve. Mas tu não vai ter como escapar de algumas dificuldades igual. Porque cada história é uma história, entendeu? A minha é uma, a tua é outra, a de outro que está assistindo o podcast é outro. Então, o que, que a gente tenta? Pegar histórias de sucesso, histórias de acertos e erros, pega todos os erros e diz, ó, isso eu já fiz, deu errado, mas o que deu certo foi isso. Adapta para tua vida. é uma coisa, agora tô falando nisso, que se tu for parar para analisar a parte do empreendedorismo, ele não deixa de ser um passo a passo, porque eu vou ali, você me passa o que você já acertou, o que você já errou, né? Só que as pessoas não colocam isso em prática. Se você seguisse exatamente ali o que fulano, por exemplo, de sucesso fez, está te passando para você fazer, se você seguisse, as chances de você também dar certo é muito grande. Só que o pessoal também quer atalho, entendeu? E daí não dá certo. Não Não dá. adianta. Não É dá, que ó, nem lá, o exemplo que tu vê lá no grupo é do farol. Quantas vezes eu já disse, meu, verniz de farol ele tem que ser 5:1 sem diluente. O que, que os alunos fazem? eles fazem diluição errada, né? E aí o que, que eles colocam? Foto dos faróis craquelados. Aí eu digo, cara, tu usou 5:1? Não, eu usei um 2:1, botei thinner. Cara, isso eu já fiz, velho. E dá errado. Eu tô dando resumo para vocês. Vai no atalho. Tu tá fazendo o que eu fiz. Aí eles vão lá e fazem da maneira. Aí vai lá um e posta. Ah, meu, eu fiz e deu certo. Fez o quê? Ah, eu fiz como o Júnior falou. Então, mas eu já fiz como o Júnior disse que dá errado e para mim deu certo. Deu certo uma vez. Pode dar segunda, mas a chance de dar errado é grande porque eu já fiz. Faz da maneira que dá certo, cara, porque é a maneira que eu faço e até hoje dá certo. Sim, e é justamente isso que o pessoal
não faz, entendeu? Outra coisa importante que o pessoal também não entende, você se sair bem na parte de Instagram, por exemplo, né? Eu acho super importante isso, você saber o que está vendendo, você se mostrar ali. Eu acho muito importante isso, essa venda, essa associação do cliente, da marca contigo. Eu acho importante isso também. Acho bacana isso, né? Porque isso também não deixa de passar confiança e credibilidade até mesmo para quem está vendo. Então a gente sempre faz os vídeos, explica, mostra, o cliente chega lá com alguma dúvida, a gente explica o porquê daquilo, o porquê disso, porque tem muitos clientes que já chegam no espaço da gente já sabendo o que, que eles querem. Ah, eu quero isso, 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 isso. A gente vai lá e avalia. Então, eu sou assim, tipo, eu vou lá e avalio. Se eu achar que eu não acho necessário, eu vou falar para ele, tipo, ó, não acho necessário isso nesse momento. Acho mais viável isso agora. Porque nem tudo é venda. Acho que nem tudo é venda. E se Não, você... até porque muitas vezes se tu aceita o que ele quer e o carro dele não permite isso, a tua entrega vai ser uma frustração para ele, tu não vai alcançar a expectativa. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Os clientes muitas vezes até querem investir mais, mas eles usaram tanto o carro, eles degradaram tanto o carro, que mesmo que eu faça aquele pacote superior, eu não vou alcançar a expectativa dele. Certo? Muitas vezes eles, eu quero fazer o teu pacote prêmio, imaginando que usou o carro 10 anos, o carro tem muita marca de uso, arranhão, sujeira, e vai imaginar que o meu pacote prêmio eu vou conseguir reconstruir o que ele danificou o carro em 10 anos, e não tem como. Sim, sim. E o mais importante ali, que eu acho, ao meu ver ali, além de todo o conhecimento técnico das áreas ali que você precisa, é você saber vender, né? É que nem a gente citou agora mesmo ali, você pode ser bom em várias partes. Se você não souber explicar para o cliente que você é a solução para o problema que ele tem, meu amigo, você não vai vender, você vai quebrar. Sim. Então, é isso que o pessoal também precisa entender. Por isso que eu falo sempre, invista em conhecimento, em cursos, em aprendizado. Tenha perto de você ou siga pessoas que vão te levar ao próximo degrau. Porque senão, meu amigo, a concorrência vem e passa por cima. É que nem eu digo, conselhos construtivos de quem nunca construiu nada é o que mais tem. É, É. exatamente, exatamente. Irmão, deixa uma mensagem final aí. Eu só tenho que te agradecer a tu ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que é corrido para ti. Eu também estava pintando o para-choque agora. Mas o legal é esse bate-papo, sem ter programado nada, sem ter feito perguntas amarradas, respostas amarradas. Então, só tenho a agradecer a tua participação, até para te deixar descansar. Agora já é 20 para as 8, certo? A gente estava trabalhando até agora. Então, deixa aí uma mensagem final e eu já vou de antemão já te agradecer por ter disponibilizado, por ter acreditado no projeto e estar junto lá, ajudando muitas vezes os alunos que estão entrando agora, muitas vezes com medo, com receio de botar cara a tapa. Tu é um dos que mais ajuda lá juntamente comigo, né, dando opiniões construtivas do que do que tu já fez, do que deu certo, sempre ajudando, incentivando a todos que estão lá no grupo. Eu tenho que te agradecer isso. Não, a gente está aí para agregar, né? Então, você ali, desde que a gente começou ali a ver o conteúdo ali, eu até fui fazer um serviço da parte de customização interna em Porto Alegre, passei para te conhecer antes do curso, porque a gente gosta, se inspira, né? Acaba vendo a pessoa que é, né? Então, é isso aí, cara. A gente está aí para agregar, fazer essa troca de conhecimento, né? E é isso aí. Vamos para cima. Então tá. Irmão, obrigado. Bom descanso. Obrigado aí por tudo e sucesso para nós.